Dicionário Vini, a partir da palavra adornada com ouro. Cruzou. Literalmente, dourar com ouro. Cruzos, ouro. É verbo usado em Apocalipse 17:4. A palavra adornar é cosmel. Cosmel é engraçado. Cosmel significa primariamente organizar, pôr em ordem. Em português, cosmético é usado para aludir a mobiliar uma sala. Mateus 12:44. E preparar lâmpadas. Mateus 25:7. Por conseguinte, adornar ou ornamentar tumbas. Mateus 23:29. Edifícios. Lucas 21:5. Pessoas. 1 Timóteo 2:9. Metaforicamente, fala de ornamento da doutrina de Deus. Cosmos, a palavra cosmos, é arranjo ou ordem. Cosmos é mundo, né? Mas aqui tá cosmos, arranjo ou ordem harmoniosa, portanto adorno, decoração. Adorno, decoração, acho que é daqui que vem a ideia de cosméticos, né? Cosmos veio a denotar o mundo ou o universo. Aí sim chega naquilo que já é convencional, né? Mundo ou universo. Aquilo que é devidamente organizado. O significado de enfeite é encontrado em 1 Pedro 3:3. É isso aí, então, quer dizer 1 Pedro 3:3, né? Em outros lugares significa o mundo, contraste com o termo cosmios, decente, modesto, encontrado em 1 Timóteo 2:9. A palavra adquirir. Adquirir é quitalmai. É obter, né? Peripoieu significa ganhar ou adquirir para si mesmo, comprar. É encontrada na Voz Média, Atos 20:28. E 1 Timóteo 3:13. Adquirirão. Veja, ganho. 3 agorazo. É traduzido pelo verbo comprar em Apocalipse 5:9. Nota: quanto ao termo peripoiesis, possessão adquirida, que ocorre em Efésios 1:14, possessão. Veja possuir. Palavra adubar, grego é artuo. Organizar, aprontar, dispor, artios, adequado, ajustado. É usado acerca de temperar em Marcos 9:50, Lucas 14:34, Colossenses 4:6. Em Marcos 9:50 é adubareis. Em Lucas 14:34 e Colossenses 4:6 é temperada. Palavra adúltero. Adúltero é moixos. Denota aquele que tem intercurso ilícito com o cônjuge de outro. Lucas 18:11, 1 Coríntios 6:9, Hebreus 13:4. Quanto a Tiago 4:4, veja mais adiante.
moixalis, adúltera, é usado no sentido natural. 2 Pedro 2, 14 e Romanos 7, 3. B. No sentido espiritual, Tiago 4,4, onde a palavra adúlteros deveria ser omitida por ter sido acrescentada por um copista. Como em Israel, a quebra da sua relação com Deus pela idolatria foi descrita como adultério ou prostituição. Por exemplo, Ezequiel 16:15 e 23:43. Assim, os crentes que cultivam amizade com o mundo quebram sua união espiritual com Cristo. São adúlteros espirituais, tendo sido unidos espiritualmente com ele como esposa ao marido. Romanos 7,4. É usado como adjetivo para descrever o ato do povo judeu transferir de Deus o amor que tinham. Mateus 12:39. Em 2 Pedro 2,14, a tradução literal é cheios de uma adúltera. 3. Moixeia. Moixeia é adúltero, é achado em Mateus 15:19. Moixal. Moixal, usado na voz média no Novo Testamento, é referido a homens em Mateus 5:32. Marcos 10:11 e a mulheres em Marcos 10:12. Moixel é usado em Mateus 5:27. Em Apocalipse 2:22 fala metaforicamente daqueles que são atraídos para a idolatria por meio das solicitações de Jezabel. A palavra adversários, antidicos, primeiramente oponente num processo. Mateus 5:25 duas vezes, Lucas 12:58, 18:3. Também é usado para denotar adversário ou inimigo, sem referência a assuntos legais, e talvez seja este o significado em 1 Pedro 5:8, onde é usado para aludir ao diabo. Uns considerariam que aqui a palavra é empregada em sentido legal, visto que o diabo acusa os homens diante de Deus. Antikeimai literalmente está em oposição a, por si contra a, além do sentido legal, significa resistir. O particípio presente do verbo com o artigo, que é equivalente a um substantivo, significa adversário. Esta construção é usada para designar o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:4, e é traduzido por o qual se opõe, onde, adotando a forma de substantivo, poderíamos traduzir por o oponente e autoexaltador contra. Em Gálatas 5:17 é usado para descrever o antagonismo entre o Espírito Santo e a carne no crente. Em 1 Timóteo 1:10 fala de qualquer coisa ou pessoa que se opõe à doutrina de Cristo. Na Septuaginta, a palavra é usada para aludir a Satanás. Zacarias 3:1. E a homens em Jó 3:24, Isaías 66:6. Se adjetivo. O penantius, contrário, oposto, é forma fortalecida de enantius, formado de em, e antius, por-se contra. A forma intensiva é devido à preposição upo, em Colossenses 2:14, referindo-se às ordenanças, é traduzido por contra. Em Hebreus 10:27, por adversários. Em cada um desses lugares é sugerida uma forma mais violenta de oposição que no caso de enantius. Veja contrário. A palavra afeto no grego é patos. Puxa aí.
Patos. Patos é afeto. Derivado de pacho. Sofrer denota primariamente o que quer que alguém sofra ou experimente de qualquer forma, daí afeto mental, desejo apaixonado. Usado pelos gregos, quer para aludir a desejos bons ou maus, sempre é usado no Novo Testamento com o último sentido. Romanos 1:26, paixões. Colossenses 3:5, concupiscência, paixão. 1 Tessalonicenses 4:5, paixão, desejo. Veja concupiscência. 2. Splanchna. Splanchna, literalmente intestinos, que são considerados pelos gregos o lugar das paixões mais violentas. Os hebreus os viam como o lugar dos afetos gentis, portanto a palavra denota tenras misericórdias, e é encontrado em 2 Coríntios 6:12, afetos. Entranhável afeto, 2 Coríntios 7:15. Veja compaixão, coração, entranhas, misericórdia. Contraste com o termo epitomia, desejo. 3. Patema, cognato do número 1, traduzido por paixões. Astorgos significa sem afeto natural, formado de elemento de negação, e estorge amor de família, especialmente de pais para filhos e de filhos para pais. 2. Filostorgos, que ama ternamente, formado de filos, amigável, estorge, amor de família. É usado em Romanos 12:10, amor fraternal. Notas: o verbo frônio, pensar, fixar a mente em, explicando o interesse e reflexão morais, é traduzido em Colossenses 3:2 por pensai nas, fixai a mente em. Veja cheiro, cuidado, entender, mente, pensar, prestar atenção. 2. Quanto à palavra omeiromai ou imeiromai, ser afetuosamente cobiçoso de 1 Tessalonicenses 2:8, sendo-vos tão afeiçoados. Desejar. A palavra afirmar no grego é diabebaiomai, afirmar. Formado de dia, prefixo intensivo, e bebaiou, confirmar, ter certeza. Denota afirmar veementemente, afirmar com confiança. 1 Timóteo 1:7, Tito 3:8. 2. Dishurizomai, como o número 1, e inchurizosai, confirmar, corroborar. Inchurus, forte. Veja capacidade. Nota: significa primariamente apoiar em, por conseguinte, afirmar intrepidamente, asseverar resolutamente. Lucas 22:59, Atos 12:15. Palavra fasco, forma frequentativa de verbo femi, denota asseverar, afirmar por via de alegar ou professar. Em Apocalipse 2:2, alguns manuscritos trazem a palavra fasco, em vez de terem o verbo lego, dizer. Lego no grego significa dizer. Interessante. Femi,
Femi significa dizer também, primariamente à guisa de esclarecer e explicar. Femi também. Então, lego é dizer professar, femi é dizer esclarecer e explicar, né? Cada um tem um sentido. O femi é no sentido de explicar, o lego é no sentido de professar. Aflição. Cacou é traduzido por maltratar. Veja irritar. 2. Cacou shell, formado de cacos, mal, e eixo, ter. Significa, na voz passiva, sofrer infortúnio, ser maltratado, em Hebreus 11:37 e 13:3. Veja tormento, tratar, na Septuaginta consulte 1 Reis 2:26 e 11:39. Nota, o verbo sunkakosheo, formado de sum com, ser maltratado com, é usado em Hebreus 11:25. Cacopatel, formado de cacos, mal, e patos, sofrimento. Patos aqui significa sofrer adversidade. Em 2 Timóteo 2:9, 4:5 e Tiago 5:13. Sofrer, suportar. Pois é, patos aqui vem como sofrimento, né? Em outra ocasião, patos veio como afeto. E aqui veio como sofrimento. Então, patos no sentido de sofrimento significa sofrer adversidade. Timóteo 2:9, 4:5 e Tiago 5:13. Veja sofrer e suportar. Nota, quanto ao verbo sunkakopatel, encontrado em 2 Timóteo 1:8, veja sofrer as aflições. 4. Tibo, né? Tlibo. É diretamente no grego, eu acho que leria tlibo. Seria tlibo, porque ele não tem um H, né? Só uma teta, né? Tlibo. Tlibo, sofrer aflição, padecer. Tem referência a sofrimento devido à pressão das circunstâncias ou o antagonismo das pessoas. Tanto o verbo quanto o substantivo, quando usado para aludir à experiência atual dos crentes, quase invariavelmente se refere ao que vem sobre eles do nada. Veja apertar, cumprir, estreitar, estreito, perturbar, tribulação. 5. Talaiporel. Afligir-se é usado em Tiago 4:9 na voz média. Afligir-vos. É formado de tlau, suportar, sofrer, e poros, substância dura, calo, que metaforicamente veio a significar aquilo que é miserável. O termo talaiporia
cognato do número 5, denota miséria e adversidade, Romanos 3,16 e Tiago 5,1. O adjetivo correspondente é talaiporos, miserável, Romanos 7,24. Letra B, substantivos. Primeiro, cacopateia. Cacopateia. Cacopateia, formado de cacos, mal. Puxa vida, cacos é mal, né? Também. E pacho, sofrer. Foi traduzido por aflição em Tiago 5,10. Septuaginta, consulte Malaquias 1,13. Cacoses é aflição, maltrato. Atos 7,34. Patema, derivado de patos, sofrimento, significa aflição. A palavra é frequente nas epístolas de Paulo, é encontrada 3 vezes em Hebreus, 4 em 1 Pedro. É usada para descrever aflições, Romanos 8,18 e etc. Sofrimentos de Cristo, 1 Pedro 1,11, Hebreus 2,9. Os que são compartilhados com os crentes, 2 Coríntios 1,5. Emoção má, paixão má, Romanos 7,5. A ligação entre os dois significados é que as emoções, quer boas ou más, são consideradas como consequência das influências externas exercidas na mente. É mais concreto que o número 1 e expressa no sentido da letra B. A natureza descontrolada dos maus desejos em contraste com epitomia. O termo geral é abrangente, literalmente no que você fixou o coração, extraído de New Testament Synonyms. O seu caráter concreto é visto em Hebreus 2,9. Afeto, paixão, sofrimento. Nota: a forma verbal correspondente, patetos, usada em Atos 26:23, ou os sofrimentos de Cristo, significa destinado a sofrer. 4. Tilipsis quer dizer primariamente aperto, pressão, qualquer coisa que sobrecarrega o espírito. Em 2 passagens nas epístolas de Paulo é usado para aludir à retribuição futura no tocante à aflição, Romanos 2,9. Em Mateus 24,9 foi traduzido como o verbo ser atormentado, sereis atribulados ara. É usado junto com stenochoria, angústia, em Romanos 2,9, com ananque, aflição, em 1 Tessalonicenses 3,7, com diagmos, perseguição, Mateus 13,21. É empregado para descrever as calamidades de guerra, Mateus 24:21, a carência, 2 Coríntios 8:13, literalmente aflição para você, Filipenses 4:14, angústia da mulher em trabalho de parto, João 16:21, a perseguição, Atos 11:19, só que aí vai ter 11:19, 14:22, 20:23, 1 Tessalonicenses 3:3 ao 7, Hebreus 10:33, Apocalipse 2:10 e 7:14, as aflições de Cristo, das quais seus sofrimentos delegados. Separadamente, os seus seguidores não devem fugir, quer sofrimentos físicos, quer mentais, Colossenses 1:24, os sofrimentos em geral, 1 Coríntios 7:28, afligir, angústia, fardo, perseguir, perturbar, tribulação. A palavra afligir
no grego é ananke. Ananke denota a necessidade imposta, quer por circunstâncias exteriores. Por exemplo, Lucas 23:17, ou por pressões interiores. Por exemplo, 1 Coríntios 9:16. B. Dilema, aflição, angústia. Lucas 21:23. 1 Tessalonicenses 3:7. Os dois últimos, no caso citando 1 Coríntios 7:26 e 1 Tessalonicenses 3:7, os dois últimos textos se referem à falta de coisas materiais. Em Lucas 21:25, angústia é tradução do número 3. Veja a necessidade, necessitar. 2. Estenochoria. Angústia, né? Angústia. Sunoche também é angústia. E tilipsis é aflição. Basanizo significa adequadamente testar, esfregando na pedra de toque. Basanos, pedra de toque. Portanto, questionar, aplicando tortura por conseguinte, vexar, atormentar na voz passiva, ser hostilizado, afligido. É dito acerca de homens que lutam num barco contra o vento e as ondas. Mateus 14:24. Açoitado. Marcos 6:48. Se fatigavam. Veja atormentar, dor, tormento, trabalho. Esculo significa primariamente esfolar, pelar, daí rasgar, mutilar, por conseguinte vexar, aborrecer, incomodar. É encontrado nos manuscritos mais autênticos em Mateus 9:36. Aflitas acerca das multidões que recorriam ao Senhor em busca de cura, desgarrados. Traduz a leitura alternativa ecluo, literalmente soltar completamente. Também é usado em Marcos 5:35 em enfadais. Lucas 7:6, incomodes. Lucas 8:49, veja perturbar. 3. Estenochorel, veja angústia. 4. Cataponeu, primariamente casar-se completamente pela labuta, exausto pela labuta, formado de cata para baixo e ponos, labuta, por conseguinte significa afligir, oprimir na voz passiva, ser oprimido, ser muito afligido. É verbo que ocorre em Atos 7:24, 2 Pedro 2:7. A palavra afrontar. O briso, usado no transitivo, denota enfurecer, tratar insolentemente. É encontrado em Mateus 22:6. Ultrajaram. Lucas 11:45, afrontas. Lucas 18:32, injuriado. Atos 14:5, insultarem. 1 Tessalonicenses 2:2, agravados. Veja desdém, injúria, insultar, tratar. A palavra agitar no grego é esparazo, esparaço com 2 S. Esparaço denota romper, rasgar, agitar, convulsionar. É usado em Marcos 1:26, agitando-o. Marcos 9:20, em alguns manuscritos, Marcos 9:26, Lucas 9:39, despedaça. Na Septuaginta, consulte 2 Samuel 22:8, acerca dos fundamentos dos céus, Jeremias 4:18, acerca do coração. 2. Suparaço,
né? Não é susparaço. Agitar violentamente. Sum, com elemento intensivo. Convulsionar completamente, forma fortalecida do número 1. É usado em Marcos 9:20 nos melhores textos. Alguns têm o número 1, Lucas 9:42. Diaspal, quebrar ou rasgar a parte, é usado em Atos 23:10. Fosse despedaçado. Veja rasgar. 4. Regnumi. Quebrar, é encontrado em Marcos 9:18. Despedaça-o. Veja impedir. A palavra agonia. Agonia. Em português, agonia. No grego, agonia. Traduzindo a palavra, em português significa agonia. Era usado entre os gregos como alternativa para agon, lugar de assembleia, de reunião. Puxa vida, lugar da assembleia de reunião. Então, por causa das competições ou jogos que aconteciam lá, veio a denotar emoção profunda. Puxa vida. Olha só. Então era usado entre os gregos como alternativa para agon, lugar de assembleia, de reunião, né? Aí, por causa das competições que aconteciam lá, veio a denotar emoção profunda. Puxa vida. Interessante. Agon, né? Lugar da assembleia, né? Puxa vida. Aqui tá falando de emoções, né? Emoção profunda, né? Eu acho que essa emoção profunda eu pensaria numa pessoa chutando a canela do outro e sentindo uma agonia ali, né? É o que no português a gente entende, né? Só que aqui tá escrito emoção profunda, era usado com mais